E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E os títulos públicos, cara, porque, por exemplo, né, eu acredito que a gente está num patamar de juros bem alto, que a gente deve corrigir isso. Só que muita gente gosta de falar que política não influencia investimento quando pensa em bolsa. Eu acho tremendamente errado esse raciocínio. Só que em renda fixa não tem como falar que não influencia, porque título público é dívida do governo. Então depende da solidez das finanças públicas, principalmente aqueles de longo prazo, que querem ver como é que está a capacidade estrutural do Brasil de pagar a sua dívida. O que a gente deve esperar pensando em título público, e aí separando aqueles que têm um prazo mais curto daqueles que têm um prazo mais longo? Legal. Eu gosto muito, né, quando a gente fala assim, poxa, de ativos de risco na renda fixa, o pessoal pensa que renda fixa é um mundo só, é o pós-fixado, que é o Só pensa que é CDI tudo e Selic, que só sobe de maneira linearzinha, que é o famoso reloginho, mas não. 66, 67% dos títulos de renda fixa negociados são pré-fixados e indexados à inflação, que balançam bem. Então, se você aí não entende muito bem, estuda um pouquinho antes, né, de escolher um título de renda fixa, porque a maior parte deles balança bem. E aí, falando onde que eu acho que estão aí as oportunidades no mercado de renda fixa? Nos IPCA de longo prazo. Detalhe, não estou falando aqui para você pegar e colocar toda a grana lá. Né? Tenho 100 mil, vou botar tudo lá. Não. Exato. Primeiro, por que eu acho que a gente está vivenciando uma oportunidade, né, nesses ativos? Os investidores, né, quando eles estão passando por um momento ruim, eles acreditam que isso vai continuar para sempre. Quando eles estão passando por um momento bom, eles acreditam que isso vai continuar para sempre. Lá em 2020, né, quando a inflação, não estou falando que foi bom, né, a pandemia, mas quando a inflação estava ali nos últimos 12 meses acumulada em 2%, qual que era a expectativa de inflação para os próximos 10 anos no Brasil? 3,5%. Né? E depois, passado dois anos, o mercado começou a precificar a inflação para os próximos 10 anos no Brasil, porque o IPCA se acumulado chegou a 12%, de 7% ao ano para os próximos 10 anos. E o que eu vejo hoje? Um cenário negativo com taxa de juros alta. O que o mercado está prevendo? Que esses juros vão continuar elevados pelos próximos 10 anos. Então você pega um IPCA mais de longo prazo, ele está pagando perto de IPCA mais 5,80, IPCA mais... Tá 5,8 hoje. 5,8, certo? E as pessoas falam, pô, Gui, essa 2045. taxa não é boa. Porque lá na época da Dilma, tava IPCA mais 7. Eu falo, verdade, tava IPCA mais 7. Mas você sabe qual que era a taxa de juro real neutra no Brasil, naquele momento? O que é a taxa de juro real neutra no Brasil? É a taxa de juros descontada da inflação, que deixa o país crescer sem pressionar a inflação. Na média, é isso que o Brasil tem que vai seguir no médio e longo prazo. Naquela época, era IPCA mais 5. Né? Então, era IPCA mais 5. Hoje, é IPCA mais 4, segundo o próprio Banco Central. Então, para você comparar a taxa de hoje, desse ativo IPCA de longo prazo, com a taxa que ela estava sendo negociada na época da Dilma, você tem que somar 1%. Né? Então, você chega, poxa, para comparar IPCA mais 6,80, que é perto das máximas que a gente viveu lá no governo Dilma. Então, para mim, poxa, o prêmio que está embutido nesses ativos, ele é considerável. Né? Então, poxa, quem compra esse ativo nesse nível de taxa está garantindo uma expectativa de resultado, de retorno real muito boa, médio e longo prazo, maior de todos os países do mundo ali, investíveis, né? Se você for considerar países não investíveis, que estão vivenciando um cenário mais mega provável turbulento. do que votar no supino em você, então? Calma, não, só para eu entender ali a proporção. Dentro da hierarquia do investimento. Da hierarquia. Porque a gente estava comparando em relação a isso, não era? Sim, mas é que eu não sei quanto o Bruno pega no supino. Nunca vi esse vídeo, mas enfim. Eu acho que o prêmio, né, ele tá aí só para falar assim, Gui, não pode ser. Quem investiu nesse nível de taxa, 5,80, não tô nem fazendo o ajuste, tá? IPCA mais 6,80. Carregou pelos próximos 12 meses, na média, 95% das pessoas que investiram em qualquer dia, que estava nesse nível de taxa, tiveram resultado positivo. Se carregou esse investimento por 24 meses, 100% das pessoas que compraram tiveram resultado positivo. 36 meses... 100% das pessoas tiveram resultado 100% positivo. 100% é um bom número. Com retorno médio de, em 12 meses, 25%, em 24 meses, 45% mais ou menos, em 36 meses, poxa, 60 e poucos por cento. E aí nem vou falar mais, porque começa a ficar um negócio bizarro, assim, de retorno, e as pessoas não vão acreditar, mas de fato, parece ser uma taxa muito boa. Não pode melhorar? Pode, mas poxa, você não vai garantir nenhum pedaço do seu ativo rendendo IPCA mais 5,80 para os próximos anos? Rogério Xavier, na mesma entrevista que ele disse que o investidor internacional prefere o Lula do que o Bolsonaro, né?
ele disse também que tá uma baita oportunidade de comprar NTNBs, né, que é o Tesouro IPCA+, nesse nível de taxa. E o investidor internacional tá olhando, né, também isso. E vai começar a entrar esse nível de taxa, na minha opinião, não vai ficar por muito tempo aí no Brasil. A gente recebeu aqui há não tanto tempo, antes de lançar o nosso fundo de previdência, a Arca, o pessoal da Capitânia. E eles falaram, olha, quando bate essas taxas de longo prazo, o título IPCA+, 2035, 2045, bate IPCA+, 6%, os fundos de pensão, os seguradoras fazem a limpa, porque é o que eles precisam para bater meta atuarial, e é uma taxa muito boa e com risco soberano, né? Você está emprestando dinheiro para o dono da máquina de imprimir dinheiro. Ah, mas se criar muito dinheiro vai ter inflação. Tá, mas a inflação não surge assim. Você cria 2 trilhões e pá, a cebola fica mais cara. Não, alguém vai receber esse dinheiro primeiro, vai poder fazer as coisas com esse dinheiro. À medida que o dinheiro vai circulando pela economia, os preços vão sendo alterados. E eu estava olhando aqui a taxa do IPCA+, 2045. Hoje está em 5,8. Deu uma subidinha nos últimos 2 dias, mas há 90 dias atrás estava em 5,98. Sim. Então, mesmo com a questão da eleição, que vai trazer mais incerteza fiscal, talvez no longo prazo, dependendo das políticas que venham a ser adotadas, a taxa ela já baixou. Então, quem comprou a quase 6 estaria com um leve ganho de marcação a mercado no final das contas. Lembrando que eu gosto desses títulos, eu falo disso lá no Viver de Renda, no nosso módulo 3, não para carregar até 2045. Até 2045 faltam 23 anos, né? Tem gente aqui que assiste a gente que começou a investir a 1. Aí o cara vai comprar, por favor, segurar até o final. Não vai, meu filho. São 23 anos, você investe a 1. Depois que você investir durante 23 anos, eu acredito que você segura até o final. E olhe lá, né? Eu gosto pra quê? Compra com uma taxa alta, espera essa taxa cair, né? A taxa alta, o preço do título é baixo, a hora que a taxa cai, o preço do título tá lá no alto e você ganha com marcação a mercado. Então, eu tenho um pouco de IPCA mais 2045 na carteira, mas é pouco, porque é muito volátil. Entenda como uma renda fixa que carrega uma volatilidade bolsa até. Perfeito. Não só aqui, como lá fora. Eu estava olhando como é que estão os títulos públicos lá fora, através de um ETF que eu gosto de observar, que ele tem vários títulos americanos com prazo de 20 anos para frente. Estão caindo 33% no ano, devido à subida de taxas lá fora. O ano de 2022 é o pior ano para bonds de 10 anos dos Estados Unidos dos últimos 120 anos. Eles estão passando aqui o que a gente passou ano passado, mais ou menos, nos últimos ali 6 meses do ano. Perfeito, né? Exatamente. Só que... É oportunidade, então, lá fora? É outro ponto. Se você pega todos os... O ano de 2022 está sendo pior para os Estados Unidos, para os bonds americanos. E lá nos Estados Unidos, você não tem um mercado de Selic, CDI desenvolvido. Você tem bonds, né, que são os pré-fixados, e os IPCA+, dominando parte do mercado. Por quê? Porque é muito mais efetivo para você segurar a atividade econômica, a política monetária, você só emitir pré-fixado e indexado à inflação. Que na hora que você sobe a taxa de juros, diminui logo o valor do ativo e pega, né, as populações se sente pobre e consome menos muito mais rápido. Então lá não tem muito Selic, CDI, lá nos Estados Unidos, é bond pré-IPCA+. Poxa, quando você tem, historicamente lá... Bond é título público, tá, título gente? Público, Quando você tem um ano muito negativo, né? O próximo, eles estão lá na ponta dos mais positivos, né? Então, e hoje você pega os títulos de crédito privado dos Estados Unidos, de high grade, né? Que a gente chama de qualidade alta, quase metade deles estão pagando mais de 10% ao ano lá nos Estados Unidos. Empresas americanas consideradas de alta qualidade em um país AAA, né? 10% em dólar. 10% em dólar ao ano, né? Então, sim, eu acho que lá fora também é uma oportunidade de você investir em renda fixa americana. O problema é que é muita oportunidade para pouco dinheiro, né? Fundo imobiliário, tá valendo a pena ação, tá valendo a pena bonds, valendo a pena tesouro, valendo a pena. Mas cadê o dinheiro? Tem mas- R$170 pra investir, né? Mas eu acho que esse, Puta que pariu. esses são aqueles momentos em que o investidor que está começando agora, a investidora que está começando agora, eles vão ter que manter o pé no chão. Vende Porque vocês vão o se carro, achar né? gênios. Daqui 5 anos, 10 anos, vocês vão falar assim, nossa, eu fui um gênio, cara, Não, comprei aqui. Não vai falar, era pra ter comprado mais. É, Vamos verdade, pensar assim, né? era pra ter comprado mais. Verdade. Yeah.